Prezado presidente, senador Paulo Paim, senador Jorge Viana, senador Waldir Raupp, como senador Paulo Paim, também quero aqui destacar a campanha da fraternidade, como ambos, Paulo Paim e Jorge Viana, também expressaram a minha homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E para refletir sobre a campanha da fraternidade, eu gostaria aqui de ler o artigo de excelente qualidade de Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebispo de Aparecida e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, publicado na quarta-feira na Folha de São Paulo. Um crime que envergonha a humanidade. A ultrajante realidade não nos permite ficar indiferentes ao tráfico humano e nos cobra uma atitude. A Igreja tem dado a sua contribuição. No ano do seu cinquentenário, a campanha da fraternidade traz um tema complexo e de dimensões universais, o tráfico humano. Colocado entre as atividades mais rentáveis no mundo, chega a movimentar cerca de 32 bilhões de dólares por ano, segundo a ONU. Como ficar indiferente a esse crime que atenta contra a vida e a dignidade dos filhos e filhas de Deus? O Papa Francisco classificou como uma atividade ignóbil, uma vergonha para as nossas sociedades que se dizem civilizadas. Exploradores e clientes de todos os níveis deveriam fazer um sério exame de consciência diante de si mesmos e perante Deus. Realizada durante a Quaresma, tempo especial de conversão e de busca de santidade, a campanha da fraternidade é um convite para que toda a sociedade brasileira também faça um exame de consciência diante desse crime. Há pelo menos 4 modalidades de tráfico de pessoas. A primeira é a exploração sexual, que atinge principalmente as mulheres, inclusive crianças e adolescentes. Os aliciadores utilizam-se, dentre outras coisas, da pornografia, do turismo e da internet para alcançar seus objetivos. Fazem do corpo uma mercadoria que se usa para fins lucrativos, ferindo de morte a dignidade da pessoa humana, imagem e semelhança de Deus. A segunda é a exploração do trabalho escravo, cujas vítimas são, em sua maioria, homens. Dados da Comissão Pastoral da Terra apontam que entre 2003 e 2012 foram registrados 62.802 casos de trabalho escravo ou análogo a escravo. Nessas situações, o trabalho se torna uma maldição que desfigura a pessoa humana e avilta seus direitos de liberdade e dignidade. A terceira modalidade do tráfico humano é para a extração de órgãos para transplantes. No Brasil, ganhou repercussão a chamada Operação Bisturi, deflagrada em 2003 pela Polícia Federal. Em Recife, as vítimas vendiam um de seus rins e iam a Durban, na África do Sul, para se submeter à cirurgia de retirada do órgão, um atentado contra os elementares princípios da ética sobre os quais se assenta a vida humana. É importante frisar que a campanha da fraternidade não trata da questão da doação de órgãos, sobre a qual a Igreja tem posição favorável clara. Vemos isso, por exemplo, na encíclica Evangelium Vitae. Merece particular apreço a doação de órgãos feita durante normas eticamente aceitáveis, para oferecer possibilidades de saúde e de vida a doentes, por vezes já sem esperança. A campanha vem condenar os que usam da prática ilegal e criminosa de compra e venda de órgãos, aproveitando-se da vulnerabilidade social e econômica das vítimas e aliciando-as com a promessa de riqueza fácil. Há ainda o tráfico de crianças e adolescentes, seja para fins de adoção ilegal, seja para exploração no trabalho. Na época de 1980, cerca de 20 mil crianças brasileiras foram enviadas ao exterior para adoção. A ultrajante realidade não nos permite ficar indiferentes e nos cobra uma atitude. A Igreja tem dado sua contribuição por meio da pastoral da mobilidade humana, a pastoral da mulher marginalizada e o grupo de trabalho de combate ao trabalho escravo. Além disso, congregações religiosas e várias pastorais têm dado assistência a muitas vítimas do tráfico humano, ajudando-as na sua volta ao convívio social, mas sempre podemos fazer algo mais.
mais. O Estado também precisa intensificar suas ações para a erradicação dessa vergonha que é o tráfico humano. Urge estruturar o sistema de atendimento às vítimas, bem como sua reintegração social e a diminuição de sua vulnerabilidade. A esperança cristã nos faz crer que nenhum mal tem a palavra final, que a ressurreição de Cristo, para a qual nos leva a Quaresma, nos livre da indiferença globalizada e seja a nossa força na luta contra o mal do tráfico humano. E assim conclui Dom Raimundo Damasceno Assis. E eu gostaria aqui de mostrar o símbolo da campanha da fraternidade, que são 4 mãos levantadas. O cartaz da campanha da fraternidade é para a liberdade que Cristo nos libertou. E este cartaz, com as 4 mãos levantadas, quer refletir a crueldade do tráfico humano. As mãos acorrentadas e estendidas simbolizam a situação de dominação e exploração dos irmãos e irmãs traficadas e o seu sentimento de impotência perante os traficantes. A mão que sustenta as correntes representa a força coercitiva do tráfico que explora vítimas que estão distantes. Eu quero aqui lembrar que, para atender o apelo da campanha da fraternidade, temos procurado no Senado e na Câmara dos Deputados, já aprovado, a lei que instituirá por etapas a renda básica de cidadania, que poderá ter enorme efeito sobre estes problemas aqui descritos, tanto por Dom Raimundo Damasceno Assis, como também pela mensagem do Papa Francisco enviado aos brasileiros, onde ele ressalta que, sempre lembrado do coração grande, da acolhida calorosa com que me estenderam os braços na visita de fins de julho passado, peço agora licença para ser companheiro em seu caminho quaresmal, que se inicia em 5 de março, falando-lhes da campanha da fraternidade que lhes recorda a vitória da Páscoa. É para a liberdade que Cristo nos libertou, com a sua paixão, morte e ressurreição. Jesus Cristo libertou a humanidade das amarras da morte e do pecado. Durante os próximos 40 dias procuraremos conscientizar-nos mais e mais da misericórdia infinita que Deus usou para conosco e logo nos pediu para fazê-la transbordar para os outros, sobretudo aqueles que mais sofrem. Estás livres. Vai e ajuda os teus irmãos a serem livres. Neste sentido, visando mobilizar os cristãos e pessoas de boa vontade da sociedade brasileira para uma chaga social, qual é o tráfico de seres humanos, os nossos irmãos bispos do Brasil lhes propõem este ano o tema Fraternidade e Tráfico Humano. Ora, e peço que seja transcrito a íntegra da mensagem do Papa Francisco, mas quais instrumentos que poderão colaborar especialmente para acabar com o tráfico humano, as práticas de escravidão que ainda por vezes acontecem, como registrado nas palavras de Dom Raimundo Damasceno. Me lembro quando o padre da Pastoral da Terra nos convidou para estarmos ali em Rio Maria, no sul do Pará, para ouvirmos o testemunho de trabalhadores que tipicamente estavam com condições de trabalho escravo, ali diante da rodoviária, do hotel e do restaurante. Nos explicava aos trabalhadores que vinha ali o fazendeiro, o seu capataz, o gerente da fazenda, e nos dizia, isso explicaram os trabalhadores, vocês podem entrar aqui no caminhão e no ônibus e irmos lá para a fazenda, a 400, 500 quilômetros daqui, e para lá nós íamos para, segundo a explicação, cortar a floresta,
roçar a terra, prepará-la, plantar e colher, e vão receber um tanto. E para lá fomos. Após 3, 4 semanas, dissemos ao gerente da fazenda: está na hora de receber, trabalhamos um bocado. Por enquanto vocês estão devendo, mas como estamos devendo, se trabalhamos tanto já, vocês compraram aqui na venda mais do que têm o direito de receber. Bom, se for assim, eu vou embora. Se quiser ir embora, vai levar um tiro, e muitos levaram tiros. Da mesma maneira, aquela jovem que, por falta de alternativa, conforme explicado na mensagem de Dom Raimundo Damasceno, às vezes se vê instada a vender o seu corpo, ou o jovem que é instado pelas mesmas razões de falta de condições de sobrevivência na sua residência para prover até alimentos para a sua família, resolve então se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes. O dia que houver uma renda básica como um direito à cidadania incondicional para, se fosse hoje, os 201 milhões de brasileiros e brasileiras, e até para os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, estas pessoas vão ganhar o poder de dizer: não, agora eu não vou aceitar esta única alternativa que me aparece pela frente, que vai ferir a minha dignidade, que vai colocar a minha saúde e vida em risco. Agora posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso até que surja uma alternativa mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania elevará o grau de dignidade e liberdade a todos, e por isso eu quero transmitir a Dom Raimundo Damasceno e a todos que abraçaram esta causa que eu estou no aguardo da presidenta Dilma responder à sugestão que eu próprio e 81 senadores fizemos a ela, ainda em 25 de outubro último, em carta que entreguei pessoalmente em suas mãos, para que ela forme um grupo de trabalho para estudar quais serão as etapas da instituição da renda básica de cidadania. Senhor presidente, eu gostaria aqui hoje de, nesta minha conclusão, a fazer uma referência ao artigo que o deputado Jean Willis escreveu quando ele expressou a sua solidariedade ao menino Alex, que foi morto a pancadas pelo próprio pai para que tomasse jeito de homem. Alex, natural de Mossoró, Rio Grande do Norte, foi enviado pela mãe ao Rio de Janeiro para viver com o pai, desempregado e envolvido com o tráfico de drogas, porque ela, mãe de outros 3 filhos, também criados por terceiros, poderia perder a guarda de Alex por não enviá-lo à escola, já que não tinha meios para tal. E aqui diz o Jean Willis que lembra-se muito de tudo aquilo que aconteceu quando ele próprio saiu de casa na Bahia, porque ele diz que talvez seja a proximidade do aniversário de 40 anos, o acúmulo de sentimentos não processados devido ao trabalho árduo dos últimos 3 anos, mas a verdade é que ando à flor da pele. Hoje tive uma crise de choro, diz Jean Willis, vinda da lanchonete da esquina, a música, no dia em que eu saí de casa. A letra descreve quase que em detalhes o episódio de minha vida, de Jean Willis, e por isso mesmo as lembranças de minha mãe foram tão inevitáveis quanto as lágrimas. No dia em que saí de casa, a minha mãe me disse: filho, vem cá, passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos e começou a falar: por onde você for, eu sigo com o meu pensamento sempre, onde estiver, em minhas orações, eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem que queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr o pé. E sempre ao lado de meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu.
Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que este mundo inteiro é seu. Depois de ouvir essa música, ainda sentado ao computador, para concluir uns textos, eu li a matéria de Globo com essa história que acabo de referir-me. Olhei a foto do enterro de Alex e meu coração se apertou ao perceber que não havia quase ninguém lá. Sozinha aquela semente indefesa, esmagada violentamente por sua natural exuberância. Não tinha ninguém por ela na despedida dessa vida que lhe foi tão injusta. Meu coração se partiu e não pude controlar os soluços de choro. Por um instante vi-me naquele caixão sem futuro. Semelhante a Alex, quando criança, eu também não tinha jeito de homem. Gosto de brincar com as meninas de roda, de desenhar no chão com palitos de fósforo riscados e pegava escondido as bonecas de plástico baratas de minhas primas. Semelhante ao Alex, eu gostava de cantar e dançar. Me tornava alvo de injúrias e insultos desde que me entendo por gente. Cresci sob apelidos grosseiros e arremedos feitos pelos de fora. Naquela miséria em que eu vivia na infância, trabalhando desde os 10 anos de idade nas ruas, o meu jeitinho me fazia vulnerável. E eu sabia disso, ou ao menos intuía. Por isso, dediquei-me aos estudos e ao exercício da minha inteligência. Busquei ser um menino admirável na escola e na igreja, para que meus pais não tivessem desculpas para me bater por aquilo que eu não podia mudar em mim. Nem minha mãe amada e nem meu pai, que já se foi, me espancaram por eu ser diferente. Mas ante os insultos e as injúrias de que eu era vítima, ambos me pressionavam com olhares e cobrança, e meu pai em particular com distanciamento. A minha estratégia de sobrevivência deu certo, diz Jean Willis em Casa e na Escola. Transformei-me num adolescente inteligente e admirado. No movimento pastoral aprendi a me levantar contra as injustiças, inclusive contra aquelas de que eu era vítima. Aprendi o que era a homossexualidade e que havia outros iguais a mim, o que me levou a passar da vergonha para o orgulho do que era. Cursei depois um disputado vestibular, um dos mais cobiçados colégios técnicos da Bahia, e virei orgulho de meus pais, irmãos e de todos os meus familiares e vizinhos que me insultaram, tanto que no dia em que saí de casa, de vez rumo a Salvador, os olhos de minha mãe amada diziam: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. E é. Mas eu e outros poucos que escapamos dos destinos imperfeitos ainda somos exceções. A regra é ser expulso de casa ou fugir como meio de sobreviver. É descer ao inferno da exclusão social e da falta de oportunidades ou ter o futuro abordado pela violência doméstica, como aconteceu com o pequeno Alex. Hoje eu quis, diz Jean Willis, do fundo do meu coração, ter encontrado Alex antes de sua morte violenta e trazê-la para perto de mim. Quis voltar o tempo e livrá-lo da miséria em Mossoró e das mãos de seu algoz, de chamá-lo de filho, olhar em seus olhos e dizer: por onde você for, eu te seguirei com meu pensamento para te proteger. Quis apresentá-lo à minha mãe para que ela dissesse a ele: seu pai era igual a você quando criança e hoje eu tenho muito orgulho dele. Não deu, Alex. O destino nos contrariou, não nos quis juntos, mas em minhas orações eu vou pedir a Deus, se é que Ele existe mesmo, que ilumine a sua alma. E assim concluiu Jean Willis este bonito texto. E quero aqui lembrar, houvesse já em vigência a renda básica de cidadania, muito provavelmente não teria ocorrido essa situação tão difícil que fez com que a mãe de Alex o mandasse para o Rio de Janeiro. Então, assim, senhor presidente, peço que seja considerado o texto, não apenas de Dom Raimundo, mas também a íntegra da palavra do Papa Francisco. Muito obrigado.